Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilvaneide, sou nutricionista, naturoterapeuta. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa primeira aula do curso de Vida Saudável. Vamos entender como que funciona a nossa fisiologia e como fazê-la trabalhar ao nosso favor, tudo bem? Então aproveitem bastante. Se vocês tenham alguma dúvida, me chamem no particular, né, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Para que não, dessa forma não venha lotar o grupo e a gente não fuja um pouco do nosso objetivo. Então vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre os 8 remédios naturais de Deus, né? Os 8 remédios de Deus na prevenção e cura de todas as doenças. Me chamo Gilvaneide, sou nutricionista e vamos começar, né? Vamos começar um pouquinho falando sobre quais são esses remédios naturais. Existem 8. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Nós começando aqui pela água, né? A água é extremamente importante para o nosso organismo, né? A grande parte do nosso corpo é água. Então a gente precisa dele para conseguir eliminar as toxinas, manter o nosso corpo alcalinizado, longe de doenças. Então a água ela previne mais de 300 doenças, gente, relacionada a nossa fisiologia, tá? Quem é que não quer ter disposição, sono tranquilo, uma pele mais bonita e hidratada? Quem não quer, né? Tem pessoas que gastam tanto, tanto mulheres quanto homens gastam tanto com produtos de beleza, né? E não sabem que você consegue obter os mesmos benefícios através da água. À medida que você muda a questão da ingestão, passa a tomar mais água, pode prestar atenção, olha, tira a foto da tua pele antes e depois para você ver a diferença. Você consegue rejuvenescer por 10 anos. Olha que notícia boa, né? Vamos todo mundo tomar bastante água, porque além de manter as funções normais, né, do nosso corpo, vai te ajudar aí a rejuvenescer, ficar mais jovem, mais bonito, né? Com o cabelo bonito, a pele hidratada. Olha que coisa maravilhosa, na verdade? E principalmente o intestino funcionando bem. É extremamente importante, a gente fica muito, ó, as pessoas que têm problemas relacionados à prisão de ventre são pessoas muito agitadas, são pessoas que perdem a paciência por qualquer coisa. Já ouviu aquela expressão, fulaninho tá enfesado, né? É literalmente isso, porque à medida que as fezes elas ficam retidas lá no nosso intestino, né? O corpo ele começa a absorver, né? Absorver o excesso, a água, né? Absorve tudo aquilo que ele precisa e no final ele precisa sair. Se ele não sai, ele está fazendo algum estrago lá dentro. Ele vai apodrecer, vai te causar dores de cabeça, vai causar enxaqueca, labirintite, né? Que é um dos motivos também, além da falta de sono e vai te causar muito mau humor, você vai ficar muito estressado, não vai ter paciência, sua mente vai ficar obscurecida, porque à medida que o nosso intestino está lá travado, né, tá entrando toxinas na nossa corrente sanguínea, e isso acaba atrapalhando e muito, gente, vocês não têm noção, tá? Você sabia que o seu intestino é o seu segundo cérebro? 95% da serotonina é produzida lá no nosso intestino. Então, se eu tenho o intestino travado, eu não vou conseguir dormir bem. Então, você tem insônia, né? A primeira coisa que eu pergunto quando chego com um paciente que diz assim, ó, olha, eu não consigo dormir. É 2, 3 horas da manhã e eu lá, ó, com os olhos abertos, sem conseguir fechar em momento algum. Então, a gente vai e faz aquela famosa pergunta, como que está o teu intestino? A saúde e a doença, a gente começa lá no intestino. Muitas doenças a gente consegue resolver de forma simples. Como? Destravando, né? Tudo que a gente come precisa ir embora em 24 horas. Se não vai, tá causando estragos terríveis, tá? Imagina a quantidade mínima de refeição diária. Digamos que você faz 3 refeições durante o dia e você vai ao banheiro, sei lá, uma vez a cada 3, 4 dias, e olhe lá, né? Tem pessoas que passam até mais tempo que isso e ficam aí, né? Com vários problemas de saúde, já foi a vários médicos, no médico, olha, tá tudo normal, o exame tá normal, mas aí não procura saber como que tá o organismo daquele indivíduo, né? Gente, vale a pena. Cuida do teu intestino, destrava ele, né? Eu vou dar algumas dicas aqui posteriormente como que a gente faz para fazer essa limpeza intestinal, mas a primeira dica que eu vou falar para vocês é a questão da água.
Tomar bastante água para esse intestino funcionar. Então, se tudo que a gente come precisa ir embora em 24 horas, e se eu faço no mínimo 3 refeições ao dia, eu teria que ir ao banheiro pelo menos 3 vezes ao dia, né? Agora imagina, eu passar vários dias e vários dias sem ir ao banheiro. O estrago que essas fezes estão fazendo lá, né, dentro do nosso intestino. É terrível. Vamos dar uma atenção maior quanto a isso. Olha só, em relação à questão da água, quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe, o nosso corpo é 90% líquido, bastante, né? Quando nascemos, nós perdemos um pouco, ficamos aí com uma média de 80%. À medida que nós vamos crescendo, né, vamos envelhecendo também, essa quantidade vai diminuindo. Então, na fase adulta, 65%. Na fase da melhor idade, né? Os idosos eles têm uma média de 50% de líquido. E o mais interessante é que à medida que o tempo passa, nós precisamos de repor mais esse líquido ainda que nós vamos perdendo, né? Mas o mais interessante é que a sede não vem na mesma proporção. Então a gente não deve tomar água só quando tiver sede, a gente deve tomar água a todo momento. Porque à medida que eu sinto sede, é o meu corpo já dando sinais de que ele está desidratado. Então, você sentiu sede, vai tomar aquele copão de água, né? Espera ter sede não, toma antes, toma bastante. Digamos que você está dirigindo o seu carro e de repente o combustível ele está no tanque reserva. Você saberia dizer exatamente o momento em que ele vai parar? É difícil, né? Você sabe que ele vai parar no momento, mas não sabe até onde ele ainda vai. Então, por que a gente ainda insiste em andar com o nosso carro, ou seja, o nosso corpo na reserva? O nosso corpo é como uma máquina, né? Deus ele fez de uma forma perfeita. Quando a gente estuda a fisiologia, entende como que o nosso corpo funciona, a gente entende a maravilha que é o nosso corpo. Então, nosso organismo é como um carro, né? Ele precisa sempre estar com o tanque cheio, nunca na reserva, porque chega um momento que ele simplesmente vai parar, tá bom? Esse é o primeiro remédio natural. O segundo é a atividade física. Olha, gente, que maravilha, uma atividade física. Você está fazendo atividade, né? Eu não faço porque eu tenho uma vida muito corrida, eu trabalho o dia inteiro. Mas você precisa separar um momento, nem que seja 10 minutinhos por dia, eu sei que você tem, tá? Deus deu 24 horas para todo mundo e a gente precisa administrar. Então, o exercício físico, ele melhora a circulação do sangue e ajuda a levar nutrição para as nossas células. Além disso, gente, leva oxigenação para o nosso cérebro. Então, a gente consegue resolver melhor os nossos problemas, a gente consegue ter uma claridade mental muito maior. A gente consegue resolver coisas, né, de forma mais tranquila, a gente consegue ter uma mente mais aberta para tudo, até para estudar, para ler a Bíblia, para orar. A gente precisa, o nosso corpo não foi feito para ficar parado, tá bom? Olha só os benefícios do exercício. Tem um estudo realizado, né? Foi feito um estudo com um grupo de pessoas e eles chegaram à conclusão de que aqueles que faziam exercício físico de pelo menos 3 vezes por semana, eles tinham uma capacidade mental muito maior do que aqueles que não faziam exercício algum. Então faz isso para você ficar mais inteligente, né? Poder exercer fazer o seu organismo funcionar a seu favor, tá bom? Um outro remédio natural é a luz solar. Gente, a luz solar, que maravilha! Ele ajuda o nosso corpo, né, a produzir o que nós chamamos de hormônio D3. Chamamos de hormônio porque ele é produzido no nosso organismo. Ele é extremamente importante, é o que nós chamamos de vacina natural, né? Através desse hormônio D3, o nosso corpo consegue produzir diversos tipos de antibióticos naturais, vacinas naturais que defendem o nosso organismo contra qualquer micro-organismo invasor. Seja questão de vírus, né? Seja até mesmo câncer, ele ajuda na prevenção do câncer. Tem pessoas que dizem, a mídia inclusive fica colocando medo nas pessoas, dizendo que o banho de sol, principalmente nesse horário que o sol está mais quente, entre 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde, é perigoso. Na verdade, gente, perigoso é você não tomar banho de sol, tá? Se você toma banho de sol, você fica imune a diversos tipos de doenças. Você consegue, na verdade, eliminar e prevenir diversas doenças que atingem o nosso organismo. Para a gente ter uma noção, olha, se toda gestante grávida bem soubesse, tomaria banho, né? Banho de sol na gestação, principalmente no período em que os pulmões do bebê eles estão sendo formados. Isso ajuda o bebê a não ter problemas respiratórios.
Então, tem muitas crianças que passam a vida inteira gripando o tempo todo, com problemas respiratórios, né? Problemas sérios, que precisam estar usando medicação. Mas por que isso? Porque a mãezinha não foi para o sol, porque ficou com medo de manchar a pele, de ter câncer de pele. Mas, gente, se a gente for comparar um carteiro, por exemplo, né, que passa o dia inteiro andando ao sol, né, entregando cartas, e uma pessoa que trabalha num escritório, num ambiente fechado, só com essas luzes, né, artificiais, a pessoa que trabalha no sol, ela não vai ter câncer. Mas aquela pessoa que trabalha no escritório, a probabilidade dela ter câncer é muito maior, porque ela não está levando a luz essencial, que é a luz solar, tá certo? Gente, banho de sol não mancha a pele. O que mancha a pele são toxinas. Então, à medida que os raios solares batem na nossa pele, se eu tenho o corpo muito acidificado, se eu como muita besteira, ele vai manchar, com certeza. Mas, se a minha alimentação é equilibrada, se eu não como aquilo que é nocivo para o meu corpo, eu vou tomar banho de sol e não vou me preocupar. Agora, claro, gente, não vai exagerar, né? Não vai virar churrasquinho também no sol. O banho de sol, a média de 10 a 15 minutos, se você tem uma pele mais clara, né? Uma pele. Se você é moreno, tem uma pele mais escura, precisa de um tempinho maior de sol, demora um pouquinho mais a absorver, então a média de 20 e 25 minutos. Idosos precisam sempre de um período maior de tempo, tá certo? Crianças também podem levar sol. Agora, claro, gente, sempre com o chapéu na cabeça, né? Porque não é legal tomar o banho de sol e aquecer essa região aqui. Sempre colocar um chapéuzinho na criança, né, no bebê que for levar o banho de sol, e no máximo 5 minutos. A criança, ela absorve muito rápido, então quando menos você espera, a bochecha está toda rosadinha, né? Já quer dizer que ele conseguiu absorver aquilo, o que ele precisava. É rápido. Então, bebezinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, né? Já é suficiente. À medida que a criança vai crescendo, você pode aumentar um pouquinho mais a exposição até no máximo 5 minutos, tá bom? Isso ajuda a criança a diminuir as alergias. Se a criança vive com muito problema alérgico, banho de sol resolve, tá? Começou a ter coriza, começou a criança a querer gripar, banho de sol, tá? A vitamina sol é excelente para eliminar esses probleminhas. O ar puro, gente, que maravilha. É sempre interessante que você mantenha portas, janelas, né, da sua casa sempre abertas, que o ar possa circular dentro da sua casa, porque ele limpa, né, tira os odores de dentro da casa, fica uma casa limpa, uma casa cheirosa, na verdade, e com muito mais saúde para as pessoas. As pessoas que vivem nos locais isolados, que eu estou em casa, mas é tudo fechado, né? Você respira o oxigênio, elimina gás carbônico, você respira aquele gás novamente. Então, gente, isso é prejudicial. Você precisa deixar o ar circular, porque assim você não vai adoecer, né? E você vai ter mais qualidade de vida. Outro detalhe importante é a questão do sono, descanso, né? Vocês já prestaram atenção que quando chega o pôr do sol, olha, a gente começa a abrir a boca, né? Ficar com sono. Olha só. Eita, tem gente que enquanto tá assistindo o vídeo tá aí, ó, abrindo a boca também. É contagiante, né? Gente, esses são os sinais que o nosso corpo dá de que tá na hora de ir pra cama. Olha. Esses são os sinais que o nosso corpo dá, dizendo, olha, filho, Deus deixou, viu? Foi Deus que fez isso. Deus deixou programado, né? E à medida que chega o pôr do sol, você começa a ficar bolinho, começa a ficar sonolento, né? Começa a abrir a boca. Isso é um sinal de que Deus diz assim, filho, olha, vai para a cama, eu quero te abençoar, eu quero curar você. Nós sabemos que, estudando um pouquinho sobre a nutrigenômica, a nutrigenética, a gente sabe que o sono ele tem muito a ver com a questão da cura das doenças e da prevenção, principalmente, tá bom? Dormir no quarto escuro, ele ajuda o nosso corpo a produzir um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio ele é produzido justamente aqui, ó. Essa pequena glândula aqui que nós chamamos de glândula pineal, ela é a principal produtora de melatonina. Ela faz o reparo em todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, né? Limpa todo o estresse que você passou durante o dia, né? De preocupações, de alimentação inadequada, enfim, de estilo de vida muitas vezes errado. Essa glândula produz essa substância melatonina para que a gente consiga ter um sono reparador e que as nossas células possam se recompor.
Essa glândula só funciona no quarto totalmente escuro e nesse horário entre as 11 da noite até as 2 horas da manhã. Então, se eu durmo sempre após a meia-noite, eu não vou conseguir absorver, eu não vou conseguir obter aqueles benefícios, tá? Todos esses benefícios, eu vou adoecer. Então, se você quer ter uma pele jovem sempre, né? Quer lembrar melhor as coisas, quer aprender melhor, durma cedo no quarto escuro. Isso é extremamente importante, tá bom? Olha, se a gente pode ver esse modelo de quarto, para você esse quarto está escuro? Para mim não está, tá? E agora? Eita, tem muita gente dizendo assim, agora dá certo, né? Agora tá escuro. Se eu disser para você que não, ainda tem um ponto de luz, né? Tem pessoas que vão dormir, parece que tem medo do escuro, né? Algumas pessoas realmente têm, de verdade. Mas fica lá um pontinho de luz. Essa glândula pineal, ela só consegue funcionar no quarto totalmente escuro. Como que eu sei que o quarto está escuro? Quando eu coloco a palma da minha mão assim na frente, né? E eu não consigo enxergar. Dessa forma é o quarto ideal para a gente conseguir ter um sono reparador e nós conseguimos reparar todo o nosso DNA, toda a nossa célula. Então é nesse momento que Deus está lá atuando, reparando e nos restaurando a nível de DNA. Olha, agora sim, né? Você consegue enxergar alguma coisa nessa escuridão? Seu quarto precisa estar assim. Então dê uma atenção maior quanto a isso, tá? Um próximo tópico é a alimentação. Nós já recebemos, né, de Deus, através da escritora norte-americana Ellen White, todas as orientações que nós precisamos para manter a nossa saúde e manter a nossa qualidade de vida. Se a gente for comparar tudo que a ciência hoje descobre, algo assim que é extraordinário, olha só. Tudo isso aí já havia sido escrito há um pouquinho mais de 100 anos, né? Não tem nenhuma novidade nisso aí. Tudo que a ciência descobriu hoje é o que já estava escrito. Não tem nada que olhe assim, não, a ciência descobriu que isso aqui não é verdade. Não, gente. Deus já nos deixou essa orientação há bastante tempo e a gente precisa dar uma atenção maior quanto a isso. Então, saber fazer boas escolhas. Entendeu? Eu vou explicar já um pouquinho sobre a fisiologia da digestão e vocês vão poder entender melhor como que funciona e como que a gente deve comer. Nós somos o que comemos e o modo como comemos. Você concorda? Nós somos o resultado da nossa digestão. Afinal, toda doença ela tem a ver com toxinas formadas pelas fermentações e intestino preso. Vamos entender melhor como que é isso, que toxinas são essas, que história é essa de fermentações, né? Intestino preso, por que isso acontece? Vamos aprender. Alguém aqui já passou por isso? Alguma dessas situações aqui? Você acorda no dia seguinte e parece que você se arrependeu de ter acordado vivo, né? Já acorda de cara feia. O esposo, a esposa olha de lado, deseja um bom dia e você diz assim, bom dia por quê? Né? Você já acorda estressado. Já passou por isso? Acorda no dia seguinte e parece que a sensação de você ter acordado mais cansado do que a hora que você foi dormir. Sentindo dores de cabeça, empachamento, às vezes a barriga fica distendida o tempo inteiro, você não sabe o que foi que aconteceu, por que você está assim. Vamos entender? Aqui está, fisiologia da digestão. Vamos entender um pouquinho, eu vou te explicar aqui através dessa imagem o que acontece. Quando nós nos alimentamos, a comida vem aqui, ó, vem para o nosso estômago, aqui vai ser produzido ácido clorídrico, né? Vai ser produzido alguns ácidos para ajudar a digerir todo aquele alimento. Ele vai passar aqui no estômago aqui mais ou menos 1h30, 2 horas no máximo, até a completa digestão no estômago. Enquanto essa comida está sendo digerida, tem uma abertura aqui que nós chamamos de piloro. Ela fica sempre fechada, sempre fechada. Quando nós estamos nos alimentando, ela fecha e começa aqui para todo o processo digestório. À medida que termina essa digestão, com a média assim, mais ou menos de 1h30, 2 horas, essa abertura aqui, esse piloro, ele vai abrir. E vai passar a comida aqui que já estava pronta para ser digerida aqui, ó, para o duodeno, né? E ser absorvido lá no estômago, nos intestinos, grosso e delgado. Então, gente, à medida que ele vai passando aqui, ó, de colher por colher, uma quantidade mínima. Vamos supor que eu acabei de almoçar. 2 horas depois, o estômago realmente já tem feito a digestão e ainda está passando por aqui o alimento, ó. Está passando aqui. Aí imagina que 1h30, 2 horas depois eu vou e como alguma coisa. Uma fruta, né? Algo tão simples, saudável. Vamos comer uma fruta. À medida que a fruta está entrando aqui,
O organismo entende que está chegando um novo alimento, o que vai acontecer com esse pyloro? Ele vai fechar. Vai ficar parte do alimento aqui retido, mais o que acabou de entrar. E o que acontece quando o alimento passa muito tempo num determinado lugar? Que vai retardar o estômago, ele vai precisar fazer todo o processo novamente. Pegar a comida que já estava digerida, junto com a que está para digerir, vai, né, ter todo aquele processo novamente, e quando demora, vai gerar o que a gente chama de fermentação. Muitos adventistas, muitas pessoas que não usam bebida alcoólica, né, mas têm problemas sérios de gordura no fígado, é justamente por conta disso aqui. Porque essa fermentação, ela vai gerar álcool, e esse álcool em excesso, ele vai ser acumulado no nosso fígado, e a gente vai ter gordura no fígado, e se não cuidar, você pode morrer por causa disso. À medida que nós observamos essa fisiologia, nós eliminamos a gordura no fígado e nós não vamos fermentar o alimento, então você não vai ficar com a barriga distendida. Esse é o motivo de muitas vezes você ficar com a barriga distendida após o almoço. Em um outro vídeo eu vou explicar um pouquinho como que funciona a digestão de frutas e verduras. Onde que ele é digerido e como que a gente faz. Será que sobremesa, fruta como sobremesa é legal? Será que comer, tomar líquido, né, junto com a refeição, o que acontece? Tá bom? Vou explicar um vídeo depois para vocês, explicando bem direitinho como que isso acontece. Falando um pouquinho aqui sobre a temperança, tudo que nós vamos fazer, independente do que seja, precisa haver equilíbrio. Você precisa ter boas escolhas. Até uma criança sabe o que faz bem e o que faz mal. Sempre que você pegar um determinado alimento, pensa assim, o que ele vai trazer de bom para mim? Se ele não vai trazer nada de bom, então tenta evitar, tá certo? Em relação à questão da temperança, ela vai muito além de diversos tipos de coisas, né? Se trata realmente de cuidar do corpo. A temperança ela é muito mais do que não fumar, não usar drogas ilegais, né? Não beber álcool, até mesmo chá, café, refrigerante, enfim. O chá que eu me refiro é chás com cafeína, tá? Chás que fazem realmente mal para o nosso organismo. Isso porque até as coisas boas levadas em excesso, elas podem também causar problemas. Eu vi esse bonequinho aqui, né? O homenzinho trabalhando. E tem pessoas que realmente vivem para trabalhar. Não descansam, não têm tempo com a família, né? Eles não trabalham para viver, eles vivem para trabalhar. Então, isso também faz mal e é altamente prejudicial. Deus nos dá 24 horas, nós precisamos administrá-lo da melhor forma para que você consiga fazer, né, atingir os seus objetivos e consiga também ter tempo para tudo, tá? Deus nos dá 24 horas, não? Tem pessoas que precisam de 48, né, para poder dar conta de tudo. Então, vamos dar uma atenção maior quanto a isso, ó. Observar mais a questão da família, dar uma atenção maior, que a gente sabe que é algo mais importante, né, depois de Deus, tá aí a nossa família. Nós precisamos cuidar e ter tempo para ela, tá? E por último, e mais importante que eu posso considerar, é a questão da confiança em Deus. Não adianta eu ter todo esse conhecimento, eu saber o que faz bem, eu saber o que eu tenho que fazer e não acreditar em Deus, né? Deus é o dono desses remédios naturais, é o dono do nosso ser, Ele quem nos criou. Então, Ele pode nos curar, Ele pode nos ajudar no que nós precisarmos. Precisamos apenas ter confiança em Deus e que Ele vai fazer o melhor para você, tá? Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos também da nossa saúde espiritual. Você tem orado ultimamente, né? Vamos aproveitar esse período aí de quarentena para pensar realmente no que a gente tem vivido até aqui, o que a gente tem feito da nossa vida, né? Vamos orar mais, vamos nos preparar mais. Nós sabemos que isso não é nenhuma novidade, né? Deus já havia dito através de sua palavra que nos últimos tempos haveriam muitos problemas como esse, né? Como epidemias, né? Fome, enfim. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai entender tudo que Deus nos deixou como sinais de que a sua volta estaria próxima. Então, se prepara, ora mais, busca Deus, aproveita esses momentos aí para ficar junto com a família e ter maior comunhão com Deus. Porque dessa forma a gente cuida também da nossa parte espiritual e fortalece a nossa fé, tá bom? Gente, é isso aí, tá? No que vocês precisarem, mandem para mim as perguntas no meu particular para não lotar o grupo e eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá? Qualquer coisa eu já coloco tudo no grupo geral, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outra pessoa. Aproveita, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui para ficar por dentro de todas as novidades.
Todos os vídeos eu vou estar postando aqui sempre, né, dando orientações e dicas do que vocês podem fazer e como entender melhor como funciona o nosso corpo e o que fazer para manter ele trabalhando ao nosso favor. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.